Mais uma vez, quero dar as boas-vindas e dizer bom dia a todos, porque entretanto, depois do nosso culto ter iniciado, alguns irmãos mais se juntaram a nós e eu agora dei um salto lá à sala atrás e está muito cheia, não é? Um dia destes vou experimentar, quando for a hora da pregação, pregar lá para você e projetar para cá, não é? Irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e mensagens baseadas em Gálatas 5:22. E Gálatas 5:22 fala-nos do fruto do Espírito. Diz que o fruto do Espírito é, e depois tem uma lista de características que são ali mencionadas como resultado, por isso é que é o fruto do Espírito, como resultado da ação do Espírito de Deus na nossa vida. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E os que são de Cristo, diz o versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O desafio que queremos lançar e que temos lançado aqui aos irmãos a cada domingo é para que realmente o Espírito do Senhor possa encher os nossos corações, possa trabalhar de tal modo em cada um de nós que estas características que aqui estão, elas possam crescer mais e mais. O fruto do Espírito não é os frutos do Espírito são, não é o que diz lá a palavra, estes são os frutos do Espírito. Não, diz lá o fruto do Espírito é. Ou seja, o resultado de uma vida cheia do Espírito, orientada, dirigida, vivida no Espírito de Deus, sob a orientação, sob a direção do Espírito de Deus, é uma vida onde estas características aparecem. Já falámos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, no domingo passado sobre a longanimidade e hoje nós vamos juntar duas, a benignidade e a bondade. Benignidade e bondade. Continuamos então a falar sobre o fruto do Espírito e estas duas palavras juntamos-las porque elas são muito próximas no seu significado, muito próximas também na sua atuação. Benignidade é a característica de quem transmite, de quem pratica bondade. Benignidade tem mais a ver com o ser, a bondade tem mais a ver com o fazer. Aquele que é benigno pratica e faz boas coisas. É bom, é bondoso. Então, benignidade aparece muitas vezes até a mesma palavra no original, tanto no hebraico como no grego, às vezes são traduzidas umas vezes por benignidade, outras vezes por bondade, também por misericórdia, benevolência. São palavras que estão muito próximas, que estão muito ligadas naquilo que é e naquilo que faz. Portanto, já sabemos que benignidade, podíamos dizer, é o contrário de maldade. Não é? Benignidade é o contrário de maldade. Se quer perceber bem o que é benignidade, é o contrário de maldade. Maldade faz mal, benignidade faz bem. Não é? Maldade não prejudica, benignidade não prejudica. A benignidade está também muito próxima do amor. Não podemos falar em benignidade se não falarmos em amor. E já falámos em amor. Aliás, se os irmãos se recordam, quando falámos do amor, mencionámos 1 Coríntios 13. Quem é que não conhece 1 Coríntios 13? Eu acho que toda a gente já leu pelo menos uma vez 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala precisamente daquilo que o amor é. E no versículo 4 diz, em 1 Coríntios 13, diz que o amor é... Eu ia ler em Romanos 13, peço desculpa, tenho que mudar. O amor é sofredor, o amor é benigno. A segunda coisa que aparece ali é o amor é benigno. Então, o amor faz bem. O amor faz bem. O amor é bondoso. Não podemos separar, então, bondade,
benignidade também da palavra amor. É uma das características de Deus, é um dos atributos de Deus. Por isso é que Deus é amor, porque Deus é benigno. Há um salmo, que é o Salmo 136, que repete vezes após vez, em quase todos os versículos, falando da benignidade do Senhor. O que Ele faz, e depois diz que Ele faz porque a sua benignidade é para sempre. Versículos: louvai ao Senhor, Salmo 136, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. E são 26 versículos que repetem sempre: a sua benignidade é para sempre. Benignidade é um atributo de Deus. Deus é benigno. São várias passagens, sobretudo nos Salmos, onde nos falam da benignidade do nosso Deus. O homem, ao contrário, por natureza, não é benigno. Nós não somos benignos. Nós não somos bondosos. Não somos bons. Embora haja boas pessoas, a gente encontra aí algumas boas pessoas, mas, por natureza, nós somos um pouco egoístas, egocentristas, e não vem de nós. É por isso que a Bíblia diz, sendo um atributo de Deus, a benignidade é fruto, é resultado do Espírito de Deus na nossa vida. A benignidade não é resultado da boa educação. A boa educação ajuda, contribui. Uma pessoa bem educada, mas a benignidade que aqui é falada não é resultado disso. Há pessoas que têm uma boa educação, boa influência dos pais, até dos amigos, e não são benignas. Então a benignidade é fruto do Espírito. A benignidade não é também resultado de uma vida ou de uma fé religiosa. A religião não tem nada a ver com isso. Pode ser muito religioso e continuar a ser uma pessoa egoísta, maldosa, que não faz bem. Também não é. A benignidade é fruto do Espírito. E eu hoje gostaria de basear aquilo que vou dizer sobre benignidade num exemplo de benignidade. Exemplo que nós encontramos numa parábola que é muito conhecida dos irmãos, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10. Então eu convido os irmãos a abrirem a vossa Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, no versículo, a partir do versículo 25 até ao versículo 37, nós temos uma história que foi contada por Jesus. E essa história vem na sequência de uma pergunta que alguém lhe fez. Diz que veio um doutor da lei, portanto um homem que conhecia muito bem a lei, e quando estamos aqui a falar de lei, estamos a falar dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, onde estão os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. E este homem era um homem perito, conhecedor profundo da lei, intérprete da lei, professor da lei, e ele veio fazer uma pergunta a Jesus. No versículo 25 diz que ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Ou seja, tu és doutor da lei, então diz lá, o que é que está escrito na lei? E ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram
e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. A palavra que é traduzida aqui no versículo 37 por misericórdia é a mesma palavra que significa benignidade. Aquele que usou de benignidade para com ele, de misericórdia, aquele que cuidou. Temos aqui alguém que é religioso, que conhece muito bem a Bíblia e que vem fazer uma pergunta a Jesus, e essa pergunta é apenas para ver se Jesus cai em alguma contradição. Este homem não estava à espera que na resposta Jesus lhe contasse uma parábola, uma história que falava sobre o que é o amor e o que é o próximo. Por isso ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus responde: um homem vinha de Jerusalém para Jericó. Um homem, não importa que homem é. Por isso Jesus não disse um judeu, não disse um grego, não especificou que tipo de homem era, porque isto aplica-se a qualquer um. Um homem, não há característica desse homem. Ele podia ser samaritano, podia ser gentio, podia ser escravo, podia ser rico, podia ser pobre, podia ser grego, podia ser romano, podia ser judeu. Foi um homem. Porque a misericórdia e a benignidade têm que ser demonstrada para qualquer um, independentemente de quem é. Por isso Jesus disse: um homem. O meu próximo é qualquer um. É todo o ser humano. É todo aquele com quem eu me cruzo, todo aquele que se cruza comigo. O ensinamento que Jesus nos vai dar é de que o meu próximo é todo aquele com quem eu convivo ou com quem eu me cruzo, mesmo que não seja meu amigo. É aquele de quem eu gosto e é aquele de quem eu não gosto. É aquele que é meu amigo e aquele que é meu inimigo. Todo esse é o meu próximo. Por isso o mandamento é amar o meu próximo, seja ele quem for. É aquele que faz parte do meu grupo, é aquele que não faz parte do meu grupo. Faz parte da minha tribo, não faz parte da minha tribo. É todo. O meu próximo é todo o ser humano. Este estava a passar por uma situação difícil e complicada. Ele foi assaltado, roubado, espancado, ficou quase morto, ali no chão. Era alguém que necessitava de ajuda. O meu próximo é todo aquele que necessita de ajuda. E quando eu sou benigno, ou exerço benignidade, bondade, misericórdia, é para com todo aquele que precisa de mim. Precisa de uma palavra minha, precisa de um tempo meu, precisa de uma ajuda minha. Esse é o meu próximo. É alguém necessitando. É alguém que foi vítima da maldade e que carece de benignidade. Quem vai ajudar? Jesus prosseguiu. E Jesus diz que quem foi que passou por ele? Um sacerdote, um levita. O sacerdote era aquele que era o mediador
entre os homens e Deus? Era aquele que fazia a apresentação do sacrifício e pedia perdão pelos pecados dos homens? Era um homem religioso. O levita era aquele que servia no templo. Era aquele que cuidava das coisas do templo, que ajudava o sacerdote no seu trabalho. Também um homem religioso dedicado ao serviço e à obra, à casa de Deus. 2 homens religiosos. O que é que eles fizeram? Passaram de largo. Nós costumamos dizer, fizeram vista grossa. Nós não sabemos as razões porque eles fizeram isso. Podemos especular por muitas razões. Se o homem estava com a aparência de quem estava morto, eles não queriam tocar. Porque a lei lá em Levítico, no capítulo 21, dizia que se eles tocassem no morto ficavam impuros. E depois já não podiam servir no templo. Então talvez por isso eles não quiseram sequer aproximar-se. Mas vejam que eles nem sequer se aproximaram para ver. Respiras? Oi, tu que estás aí? Não. Eles passaram de longe. Ou seja, até se desviaram do caminho para ir mais longe. Talvez eles iam atrasados para o culto, não é? Então, não tem tempo, isto vai começar e o pastor Santana quer que toda a gente comece a horas. Se não começa a tocar o sino lá, não sabemos a razão. Sabemos é que alguém estava a precisar de ajuda e eles passaram de longe. Eram religiosos. Mas o facto de serem religiosos não fez daqueles homens pessoas benignas. Não havia compaixão, não havia benignidade e por isso não houve também lugar a atos de bondade. Eu já tenho ouvido algumas pessoas dizerem assim, olha, perguntar, o que é feito de fulano? Olha, o fulano agora até tem frequentado lá a igreja, tem ido aos cultos e tudo, e às vezes já tenho ouvido algumas pessoas, ainda bem, ele precisa disso. Pode ser que agora lá na igreja ele fique melhor. Ele é assim tão mau, pode ser que com o contacto com os outros ele melhore. Há pessoas que pensam que se vier à igreja as pessoas ficam melhores. Era bom. Era sinónimo que todos nós éramos bons. Estamos aqui na igreja. Mas a verdade é que a religião não garante nada. Não é por andarmos com pessoas boas, não é por frequentarmos os cultos, não é por conhecermos a Bíblia que nós somos benignos e bondosos. A religião não muda ninguém. As pessoas não mudam ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Por isso é que benignidade é fruto do Espírito. Benignidade é fruto do Espírito. É um atributo de Deus. E quando Ele está no nosso coração, Ele vai trabalhar em nós para, como nós cantamos hoje no cântico, quero ser mais como Tu. Quero ser mais como Tu. Então Jesus agora conta aqui a história, por um lado, de quem não foi benigno, de quem não foi bondoso, mas depois de quem fez benignidade, quem fez misericórdia. E temos aqui o exemplo, a partir do versículo 33. Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. Um samaritano. Um samaritano era a pessoa que menos se esperava que Jesus usasse como exemplo de benignidade. Ninguém esperava que Jesus dissesse um samaritano. Porque para os judeus, para este doutor da lei, o que é que o samaritano era? Pior que... Não é? Eles não gostavam. Achavam que o samaritano era a pessoa mais reles que havia. Vejam só, no capítulo anterior, no capítulo 9, houve um episódio com Jesus e os samaritanos. No versículo 51 do capítulo 9, diz que Jesus passou
por Samaria, quis hospedar-se lá na terra dos samaritanos, e quando ele mandou algumas pessoas para reservarem o hotel, não é? O que é que diz, versículo 52, mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, e eles não o receberam. Ele vai para Jerusalém, é judeu, aqui não fica. Estes eram os samaritanos. Sabem o que é que os discípulos disseram? Os discípulos tiveram uma atitude de grande benignidade, porque eles andavam com Jesus. Eles disseram a Jesus, queres que mandemos vir fogo do céu para os consumir a todos? E o Senhor disse, vocês não sabem de que espírito é que são. Vocês não sabem. Mas mesmo assim, tendo sido rejeitado pelos samaritanos, Jesus agora usa um samaritano como exemplo de benignidade. Ele usa um samaritano como exemplo de benignidade. Até nisto, Jesus mostrou a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor para com todos, até mesmo para com aqueles que o desprezam. Porque Deus nos ama, mesmo quando nós o desprezamos. Mesmo quando nós dizemos que não temos tempo para Ele. Mesmo quando nós dizemos que não temos lugar para Ele pousar. Mesmo quando nós dizemos que não queremos saber dele, Ele continua a amar-nos, porque Deus é amor. Deus ama-te. Mesmo sendo indigno desse amor, Deus ama-te. Ama-nos. Sejamos nós samaritanos ou outra coisa qualquer. Não importa o que nós somos. Deus nos ama. Porque Deus é bom. E a sua benignidade é para sempre. E é nisto que Jesus mostra também a sua benignidade. E quando olhamos para esse samaritano, o exemplo que vem, nós vemos o que é realmente benignidade. Vejam, diz, a primeira coisa que diz aí é que este homem, voltando a Lucas 10, ao versículo 33, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se, tal como Jesus, quando olhava para os necessitados, para os doentes, para os endemoniados, ele via e movia-se de íntima compaixão. Quando os cegos, quando os leprosos clamavam, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, sê benigno, ele movia-se de íntima compaixão. Ninguém pode ser benigno se o seu coração não tiver compaixão, ou seja, se o seu coração não sofrer com. Paixão é sofrimento, compaixão é sofrer com. Se nós não sentirmos o sofrimento do outro, se nós não sentirmos a dor do outro, se nós não tivermos a mesma dor no nosso coração que o outro está a passar, nós não conseguimos ser benignos. E quem faz essa obra no nosso coração é o Espírito Santo. E ele moveu-se de íntima compaixão. E o que é que ele fez? Ele tratou aquele homem. Aproximando-se, enquanto que os outros se afastaram, ele aproximou-se. Tratou-lhe das feridas. O vinho e azeite eram dois medicamentos daquela altura. O vinho talvez desinfetasse com o álcool as feridas. O azeite suavizava a dor, as chagas. E depois carregou aquele homem, levou para uma estalagem, um lugar seguro. Esteve ali com ele, não disse, olha, trata aí dele que eu depois pago. Não, tratou, primeiro ele mesmo tratou dele. Depois saiu e deixou 2 dinheiros ou 2 denários. Deixou o valor de um dia de trabalho, aliás, de 2 dias de trabalho, porque um denário era o pagamento do salário de um dia de um soldado romano. Ele pagou 2 dias e eu vou voltar, se houver mais alguma coisa, conta comigo. Ou seja, volta para saber como é que estava aquela pessoa, não deixou e agora, pronto, já fiz a minha parte, agora vou-me embora. Ele continuava a estar preocupado com aquela pessoa. Isto é um coração benigno. Ele fez muito mais do que se esperava. Muito mais do que os serviços mínimos. Porque ele amava, era benigno. E é isto, irmãos, que se espera de cada cristão.
Tu és filho de Deus? És crente? És cristão? Eu sou crente? O que é que eu estou disposto a fazer? O que é que Deus espera de mim? Irmãos, há uma passagem bíblica em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, quando Jesus deu várias instruções aos seus discípulos. Nos versículos 43 a 48, Jesus diz assim, Mateus 5, 43 a 48, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que é que fazeis de mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aquele doutor da lei, nas suas interpretações, tinha chegado a esta conclusão. A tradição dizia, ama o teu próximo, mas é aquele que é bom. O teu inimigo, despreza-o. Jesus está a dizer, não é assim. A benignidade, fruto do Espírito Santo, irmãos, leva-nos muito mais longe. Leva-nos a amar os nossos inimigos, a fazer muito mais do que os serviços mínimos, a fazer aquilo que os outros, a nosso entender, não merecem. Porque foi assim que também nós fomos amados. Acha que merecia o amor de Deus? Acha que merece as bênçãos de Deus? Acha que merece alguma coisa vinda? Não. É graça. É a graça de Deus. E graça é favor que não se merece. Benignidade não é só palavras. Benignidade, bondade é ação. João diz na sua carta, meus irmãos, não amemos de palavras nem de língua, mas em obras e em verdade. Benignidade muitas vezes envolve perder alguma coisa. Aquele homem perdeu tempo, renunciou a alguma coisa, gastou, sacrificou-se, entregou-se a cuidar daquele necessitado. Isso é benignidade. A benignidade não vira a cara a quem está a precisar. Não fecha os olhos. Não finge que não vê, não finge que não ouve. Jesus termina esta parábola no versículo 37 de Lucas 10, dizendo assim, vai e faz da mesma maneira. Jesus diz-nos hoje a cada um de nós também, vai e faz da mesma maneira. A benignidade é exigida por Deus no seu povo. O livro de Miqueias, no capítulo 6 e no versículo 8, diz que Deus exige que o seu povo ame, exige que o seu povo ame a benignidade. Em Colossenses 3,12, o apóstolo Paulo diz-nos para nos revestirmos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade. Então é claro que Deus quer que este fruto do Espírito se manifeste em todos os momentos. Se somos cristãos espirituais, cheios do Espírito, nós vamos mostrar benignidade, com ações de bondade. Se ainda temos aquela tentação ou tendência para fechar os olhos, para passar de largo, para desprezar aquele que de quem nós não gostamos, para evitar aqueles que são desagradáveis, que é humano, mas se nós ainda somos assim, então o que nós temos que pedir ao Senhor é que enche-me com o teu Espírito, porque é fruto do Espírito a benignidade. E se eu tenho dificuldade em ser benigno, preciso de Deus. Preciso do seu Espírito.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vemos na Tua Palavra qual é a Tua vontade para nós. Vemos na Tua Palavra qual é o Teu desejo para o Teu povo. Senhor, molda os nossos corações pelo poder do Teu Santo Espírito, para que mais e mais nós possamos ter um coração benigno, ter mãos bondosas, exercermos misericórdia e mostrarmos realmente, Senhor, a imagem de Cristo em nós, através das nossas ações. Precisamos de Ti para ser benignos. Por isso, rogamos, Senhor, que nos capacite mais e mais pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.